Deus é bom, amém? Amém. Deus é maravilhoso. Glória. Deus é fiel. Sim. Sim ou não? Quem está cansado aí? A maioria, né? Não estão levantando nem a mão, estão cansados. Mas Jesus é bom, amém? Sim. Olha para o seu irmão que está do lado e diga assim: ei, Ei. Jesus é bom. Aleluia. Agora diga para o que está atrás. Diga assim: Jesus é bom. É bom. Agora diga para o que está na frente. Jesus. É o mesmo, né? Todo mundo então olha para ele assim: ei, pastor, Ei, pastor. Jesus é bom. Todo mundo já sabia, né? Sim ou não? Mas vai que um não soubesse. Amém? Amém. Estava domingo quando terminou o culto. Quem esteve aqui domingo? Quem não estava aqui domingo à noite? Onde é que vocês estavam, hein? Meu Deus, foi um derramado de glória, viu? Foi tanta glória que quando terminou o culto eu cheguei em casa e falei assim: Senhor, como é que eu vou pregar quinta-feira? Senhor, e agora? Como é que vai ser os cultos depois desse culto? Eu digo: Senhor, o nível está aumentando. E quando o nível aumenta, eu não sei você, mas eu não gosto de retroceder. E Deus também não gosta. Eu gosto de continuar na unção, na glória, no poder, na presença, na palavra. Quando foi na segunda-feira, eu fui fazer a minha oração comum. Não estava orando pelo culto de hoje. E na hora que me ajoelhei ali para orar, veio um versículo no meu coração. E Deus me direcionou a ministrar sobre esse versículo. Eu disse: tá bom, Senhor, não é algo que, olha, vamos, vai, vem, e é o anjo, mas é a tua palavra. E se é a tua palavra, ela vai ministrar nos corações, nos nossos corações, amém? Amém. Feche seus olhos. Pai querido, é a tua palavra, Senhor. Pai, não é o que eu estudo, não é o que eu penso, não é o que eu aprendo, Senhor. É a tua palavra, Senhor. É o teu poder. Mais uma vez, ó Pai, vem com essa palavra, Senhor Deus, na divisão da alma, do espírito, Senhor Deus, na separação de juntas e medulas. Pai querido, que não seja a minha voz, mas o teu Filho Jesus falando em cada coração. Que não seja o meu toque, mas seja a mão do poderoso Santo Espírito nessa noite. Aleluia. Pai, nós queremos te ver sobre esse lugar, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém? Amém. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Provérbios. O livro de Provérbios está depois do livro de Salmos. O livro de Salmos, ele é o primeiro, olha. Ele está mesmo no meio da Bíblia, no livro de Salmos. Aí você abre no livro de Salmos e vem procurando. Provérbios está depois de Salmos. Amém? Provérbios de número 4. Acabaram de matar uma aranha aqui. Diga assim: aranha é para os fracos. O menino achava que foi uma cobra coral hoje de manhã, de tarde, não foi? Conta-se a história que a cobra vinha andando entre as folhas e procurando uma vítima. E a cada passo que... Cobra dá passo, não? A cada metro que a cobra andava, ela ia aumentando o nível do veneno. Aí quando ela chegou ali no baluarte, que ela olhou para os terroristas, lá vinha um bocado de criança correndo para cima dela, ela ó, foi embora. Dizem que ela mandou um WhatsApp para a mãe dela: mãe, vem me buscar, corre. Tem um monte de criança perto de mim aqui. Mataram a cobra coral. Amém? E era verdadeira, né? Mas não faz criança que mataram não, viu? Foi os adultos. Amém? Pode matar a cobra não, né? Amém? Satanás é, né? Satanás vem como uma cobra, né? Eu te expulso aqui, viu? Todo demônio eu te expulso aqui, viu? Não sei o que é pior, se é dizer que expulsa demônio ou se mata a cobra. Meu Deus. Provérbios número 4, número 23. Provérbios 4, versículo 23, ou verso 23. Quantos acharam?
Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. De tudo o que se deve guardar, guarda bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu vou ler mais uma vez. De tudo o que se deve guardar, guarda bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tem alguma versão que não tem o nome coração? Nenhuma? Tem versões que são diferentes. A tua? Tem como aí na tua? Tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Amém. NVI é? Não. Linguagem de hoje. Linguagem de hoje? Amém. A Bíblia nos diz para que a gente guarde bem o nosso coração. Só que quando a Bíblia fala de coração, ela pode se referir a três coisas. Coração de carne. Quem sabe o que é coração de carne? Um órgão que bombeia o sangue, né? Pro corpo. Eu podia dar uma aula sobre o que o coração faz, mas eu não vou dar não, tá bom? Você procura o pessoal que é da saúde aí, né? E eles vão explicar. Eu só sei duas coisas de coração. Uma é que ele bombeia o sangue, outra é que quando eu tenho medo ele fica tuc, 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 fica mais rápido, igual da cobra hoje de tarde. Existe o coração, então tem vezes que a Bíblia vai se referir a coração e vai estar falando do órgão que nós carregamos no nosso corpo. Mas vai ter vezes na Bíblia que a Bíblia vai se relacionar a coração e vai estar falando do espírito que nós carregamos, ou na verdade do nosso espírito. Quando a gente fala do espírito que nós carregamos, a gente pensa que nós temos um espírito, né? Mas na verdade nós somos um espírito. Nós somos um espírito, habitamos em um corpo e possuímos uma alma. Por quê? Porque antes de você ser formado no ventre da sua mãe, você já tinha sido criado em Deus. Já viu aquela história que você foi escolhido desde o ventre da sua mãe? É porque ali você já existia. Deus te criou nele. Você foi gerado em Deus. Então você é um espírito que você tem esse corpo, que um dia você vai perder esse corpo. Quando nós subimos ao céu, nós vamos ver um corpo glorificado. Então aqueles que forem arrebatados na volta de Jesus, eles receberão um novo corpo. Por outro lado, aqueles que morreram, que o corpo, a terra já comeu, ele vai receber um novo corpo. E vai ter vezes que na Bíblia está se referindo a coração como espírito. Deuteronômio diz assim: buscai ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Se referindo nós temos que buscar Deus com o nosso espírito, com a nossa alma e com o nosso corpo. Amém? Amém. Quantos estão entendendo isso? Diga assim: eu já sabia, pastor. Tá bom, mas para quem não sabe, aprende. Para quem sabe, reprisa, né? Então, reprisa, como é que chama? Reforça. Não tem como reaprender não, né? Mas reforça aquilo que você sabe. Só que no livro de Provérbios nem está falando do nosso coração, órgão, nem está falando do nosso espírito, está falando da nossa alma. Por diversas vezes na Bíblia a gente vai ver a palavra coração se referindo à nossa alma. A maioria das vezes que a Bíblia vai escrever o nome coração, não está se referindo ao coração de carne, mas está se referindo à nossa alma. Algumas vezes vai se referir ao espírito, outras vezes vai se referir à carne, mas a maioria das vezes está se referindo à nossa alma. Amém? Diga assim: eu não sou café, mas tenho 3 corações. Fica a dica, né? Mexendo. Eu tomo muito café aqui, viu? Você não é café, mas você tem 3 corações. O seu coração que é o espírito, e o seu coração que é a alma. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, viu? É uma forma que Deus usa para mostrar a importância
do nosso espírito, da nossa alma. O coração é importante, sabe, para o corpo? Sim ou não? Eu assisti um filme, Carol iniciou com um filme, né? Vou falar do filme também. De um filme em que um homem, ele tem um filho e o filho está com o coração grande, crescendo, né? E ele precisava de um coração novo. E um coração novo era milhares de dólares, ou não sei chegar a milhões, mas era muito caro. Aí precisou alguém morrer para que ele pegasse aquele coração e fizesse o transplante. Eu ia falar, eu estou mais calmo. O transplante para que aquela criança pudesse viver. Porque sem o coração ela não ia viver. Então, quando a Bíblia se refere à nossa alma e nosso espírito como coração, é porque é importante. E é sobre isso que o livro de Provérbios vem dizer. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Guarda bem o teu coração. Se eu te desse 50 mil reais hoje, diga amém. Diga glória a Deus. Diga eu recebo. Se eu te desse 50 mil reais hoje, quando você chegasse em casa, você ia fazer o quê? Você ia deixar ele na calçada, na garagem? Você ia fazer o quê com esses 50 mil? Não, eu não ia pagar as contas, não. Eu ia passar 5 dias olhando para o dinheiro. As contas já esperaram até hoje. Deveria dizimar, né, Tiago? Abre aspas. Amém? Parênteses. Nós passamos uma prova comendo salsicha. Quando a gente estava migrando da salsicha para entrar na linguiça, aí chegou um casal e disse assim: pastor, eu quero comemorar meu aniversário com o senhor. Eu digo amém. E eu vou assar a carne aqui. Eu disse amém, glória a Deus. Posso falar muito bem, o casal está aqui, quer dizer, o marido está aqui, a mulher faltou, não sei porquê. Diga misericórdia. Eles trouxeram tanta carne, nós comemos carne até de madrugada. Quando foi no final, ele disse: ô Jeová. Aí esse pastor fica com essa carne aí. Eu digo amém, irmão. Você não precisa falar 2 vezes, que eu sou obediente. Peguei a carne, coloquei no freezer da geladeira. Quando foi no outro dia, a Rosana se acorda e queria descongelar a carne. Eu disse: não, essa carne vai ficar aí a semana toda. E todo dia quando a gente acordar, a gente vai lá e vai olhar e vai dizer: é assim que esse freezer tem que ficar. Aí de domingo a domingo a gente comeu salsicha e a carne estava no freezer. E toda vez que a gente olhava, nós estávamos mostrando para o nosso cérebro, para a nossa casa, para nossas filhas, que era daquele jeito que o freezer fica. Amém? Amém. Nunca mais faltou. Glória a Deus. Não é mágica não, viu? É fé, é profecia, é crer. Amém? Amém. Voltando, né? Quem quiser trazer de novo, viu, Tiago? Seja bem-vindo, viu? Estou brincando. Está chegando o aniversário. Tudo que se deve guardar, guarda bem o teu coração. A Bíblia está nos dizendo que é tão importante a nossa alma, a nossa mente, as nossas emoções, que nós devemos guardar. Só que aí é algo que a gente fica pensando: como é que eu guardo o meu coração? Como é que eu guardo as minhas emoções? Como é que eu guardo os meus sentimentos? Aí eu faço aquela pergunta que eu faço várias vezes. Acho que eu fiz várias aqui, né? Mas toda vez que eu encontro antes, eu faço a pergunta. Quando eu vou ministrar em uma igreja, eu faço a pergunta: quem tomou banho para vir para cá hoje? Quem escovou os dentes? Quem limpou a casa essa semana ou semana passada? Quem limpou o coração essa semana? Por que é algo tão importante? Coração, estou falando de alma, viu? De emoções. Quando foi a última vez que você lavou as suas emoções? Quando foi a última vez que você limpou as suas emoções? É sobre isso que eu queria falar essa noite, sobre o limpar do nosso coração, cuidar, o guardar do nosso coração. Porque a Bíblia nos diz que nós precisamos guardar as nossas emoções, guardar a nossa alma, guardar os nossos sentimentos. Mas como? Abra comigo no livro de Filipenses, capítulo 4. Foi esse versículo que, quando eu estava orando,
veio ao meu coração. Filipenses capítulo 4, verso 7. Filipenses capítulo 4, verso 7. Vamos ler o 7 e o 8, mas por enquanto só o 7. Quem achou diz assim: eu não voltarei para casa a mesma pessoa. Aleluia. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha, nesse versículo ele já vai se referir a coração como espírito. E ele diz assim: olha, existe uma paz, e Jesus falou sobre essa paz. E essa paz, que é a paz de Deus, a paz que está em Deus, vai guardar o teu espírito, o teu coração e a tua alma. Onde é que está a tua alma? Quem sabe onde é que está a alma? Qual é o nome desse órgão que está na cabeça? Hã? Tutano, cérebro. Cadê Viviane? Nós vamos estudar com ela. Cadê ela? Daqui a pouco ela vem, tá ali com a bebê. Tem algumas teses da psicologia que discordam, mas a maioria, Viviane, crê que a alma está no cérebro? Sim. Os sentimentos, as emoções? Mais ou menos, né? Mas tem linha que está nos pés. Que nem existe, né? Mas pela a Bíblia nós conseguimos entender que o cérebro, quem controla as nossas emoções, quem forma os nossos pensamentos, é onde está depositada a nossa alma, o centro das emoções. Crendo nisso, nós podemos entender que existe uma paz que vem de Deus, que vai invadir a nossa alma e vai guardar as nossas emoções. E quando eu falo de guardar as emoções, eu estou se referindo a andar em paz, em alegria, em esperança, sem ser atribulado. Eu sei que essa palavra talvez não fosse para cá, porque aqui ninguém fica atribulado, né? Aqui ninguém briga com ninguém, aqui não discute com ninguém. É todo mundo em paz. Mas existe uma paz de Deus que guarda o teu coração, que guarda a tua mente, que guarda a tua alma, que guarda os teus sentimentos. Daqui a pouco nós vamos orar uns pelos outros e vamos orar. E Deus ele vai vir trazer essa paz sobre o teu coração. Vai trazer essa paz sobre a tua alma. Se algo está tirando o teu sono, se algo está te atribulando, se alguma coisa veio sobre o teu pensamento, vai embora em nome de Jesus. Amém? No versículo 8, o apóstolo Paulo ele vai continuar dizendo assim: olha, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Paulo ele dá o segredo e o remédio de como guardar a alma, de como guardar os sentimentos, como guardar os nossos pensamentos. Nós somos responsáveis pelos pensamentos que nós alimentamos. Se eu disser a todo mundo aqui agora, feche seus olhos. Olha essa bicicleta azul aí que chegou para a tua. Um vai pensar uma bicicleta azul pequena, outro uma bicicleta azul grande, outros vão ver a bicicleta verde, porque cada um tem sua mente. Foi um pensamento que foi gerado autônomo. Alguém falou algo e esse pensamento foi gerado na sua mente. Alguém conseguiu ver essa bicicleta na mente? Alguém pensou em uma bicicleta? Só que é um pensamento normal que vai embora. Só que aí cabe a mim ou a você alimentar esse pensamento todos os dias. Eita, o pastor falou de uma bicicleta azul. Eu vou alimentar. Minha bicicleta tem pedal, minha bicicleta tem sela, minha bicicleta eu vou pintar de branco.
Tem pensamentos que nós alimentamos. O que foi que nós vimos na pandemia? Pessoas morrendo sem Covid, porque ficaram sabendo que a Covid estava vindo da China. Eu não conheci ninguém que morreu de Covid. Eu conheci pessoalmente. Aqui no sítio onde nós moramos, eu não estou dizendo que a Covid não existiu, ela existiu. Aqui onde nós moramos aqui, era mínimo a chance de alguém ficar em isolamento. As pessoas pareciam que estavam tudo normal. As pessoas não deram tanto crédito. Mas há relato de pessoas que surtaram, que tiveram pânico, que tiveram ansiedade por causa da Covid. Ou seja, alimentaram aquele pensamento, alimentaram as suas emoções com algo que não era bom. E eu não estou tirando o poder que a doença teve. Ela foi drástica, ela foi poderosa. Mas teve pessoas que potencializou o medo só em saber que isso existia. Aí o apóstolo Paulo, ele nos diz algo que pode limpar nossa mente, limpar as nossas emoções. Ele diz assim, olha, se existir louvor, se existir virtude, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. E a primeira coisa que ele diz assim, olha, encha a sua mente de tudo que é verdadeiro. Eu nunca vi uma mentira que trouxesse alegria e que a alegria fosse para sempre. Então, os filmes que a gente vai assistir, as séries, as músicas que a gente vai ouvir, as conversas que nós vamos ter, os meios que nós vamos ter, a Bíblia diz que nós devemos estar em lugares verdadeiros. Eu não sei você, mas eu não gosto de pessoa falsa. Foi poucas pessoas falsas que eu conheci na minha vida, mas quando eu conheci a pessoa falsa, quando eu descobri que ela era falsa, o que é que você faz? Eu quero conversa com fulano. Porque é melhor a verdade do que a mentira. Então o que é que Paulo diz? De tudo que ocupa a sua mente, seja verdade. E tudo que nós vamos fazer, nós temos que passar por esse crivo. Será que eu estou andando na verdade? Será que eu estou ouvindo a verdade? Tudo que é respeitável. Tudo que traz respeito. Eu vou ouvir uma música. Será que essa música ela me respeita? Será que ela respeita a Deus? Eu vou sentar na roda dos meus amigos. Será que nós estamos conversando coisas respeitáveis? Ah, mas eu conversei lá na roda da mesa. Não foi dentro da minha casa. Eu voltei para casa. Mas a tua mente, ela se encheu daquilo que você conversou. Tinha um ditado quando eu era menino que era assim: parece que fulano passou a noite chupando gelo, porque só fala água. A sua boca fala aquilo que você tem dentro. Você vai liberar. Tem como eu chegar aqui, começar a falar das coisas de Deus, demonstrar as coisas de Deus, você sentir a presença de Deus, e eu estar cheio de capeta? É coerente isso? Sim ou não? Ah, mas fulano fez isso. Mas uma hora faça, mostra. Ah, mas fulano ele vivia assim e todo mundo... Mas uma hora acontece. Então nós precisamos estar em lugares e viver com a verdade e com respeito. Tudo que é justo. Tudo que é puro. Diga puro. Justo. São coisas que nós devemos encher a nossa mente. Às vezes nós queremos um benefício que até é bom. Mas será que é justo? Será que é justo as minhas atitudes? Será que está sendo justa a minha conduta? Será se eu estou sendo justo comigo, com a minha família? Será que eu estou sendo justo com Deus? Será que sim? Será se a minha conduta hoje está sendo justa? Não diante daquilo que eu acho, não diante daquilo que eu penso, mas diante do que a palavra diz? Esse puro eu vou pular porque eu acho que não... Nem precisa falar. Diga, eu estou puro. Eu estou precisando ficar puro.
algo que Deus ministrava no meu coração é que o sangue de Jesus, ele nos purificou, sim ou não? Aí você peca, aí o sangue de Jesus te purifica, sim ou não? Então o sangue de Jesus é suficiente para você ser puro, sim? Só que aí a palavra de Deus, ela também te purifica. Porque o sangue de Jesus, ele te purifica do pecado. Mas a palavra de Deus vai te purificar para que você não precise mais pecar. Aí o sangue de Jesus te purifica, aí a palavra vai te mandar você não pecar mais. Aí o sangue de Jesus te faz permanecer puro. Mas se você é alguém que você lê pouca palavra, a proporção, ou então a medida que você vai ter de pureza é uma. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então o que vai gerar fé no nosso coração, para que a gente possa andar em santidade, em pureza, em mansidão, em amor, é a palavra. Por isso nós precisamos nos encher da palavra. Tudo que é verdadeiro, respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Diga assim: eu ando em amor. Eu sou amável. Nós estamos falando disso, pessoal, mas Paulo está se referindo a pensamentos. Tem pessoas, eu conheço uma pessoa, há uns anos atrás, eu estava orando dentro do quarto, e estava uma presença de Deus, uma glória tão boa, e tinha pessoas aqui fora, não sei se estavam ornamentando, fazendo alguma coisa, era um Baú Kids, e entrou uma pessoa na casa, eu estava dentro do quarto com a porta fechada, de joelho no chão. Na hora, é como se a presença de Deus estivesse indo embora. Eu disse: o que foi isso? Quando eu abro a porta, aquela pessoa pesada. Eu conversando com essa pessoa, e aconselhando essa pessoa, ela tem um trauma, um desgosto, porque onde ela chega, as pessoas rejeitam ela. Aonde ela chega, as pessoas não querem estar com ela. É uma pessoa boa financeiramente, é uma pessoa boa de aparência, mas ela tem algo que afasta as pessoas. Mas você vai conversar com ela, você vê que os pensamentos dela é assim: eu não vou não, que lá ninguém vai me aceitar. Pessoal, faltou energia no baluarte. Essa pessoa nesse dia vinha para o baluarte, ela não é daqui. Nós falamos com ela: nós estamos indo para tal igreja, porque no baluarte está sem energia. Essa pessoa disse: eu vou também. Nós entramos, na hora que ela vai entrando, a igreja está lotada, a pessoa está assim: olha, não tem mais vaga lá dentro. Tu quer que a gente pegue uma cadeira e coloque para você aqui? Aquela mulher mandou mensagem: eu estou indo embora, não me aceitaram aqui. Aquela pessoa gera tanto pensamento. Ela alimenta tanto aquilo nela, que onde ela chega é verdade aquilo. Mas começa a alimentar amor em ti. Começa a alimentar o que é respeitável, o que é amável, o que é justo, o que é puro. Eu, quando eu saio de casa, eu sou assim: Deus vai na minha frente, quebrando os portões, quebrando os cadeados. Eu sou daqueles que quer abrir o caminho, né? Eu sou o contrário, eu sou daqueles povos que tem que dizer: deixa eu ter enxerida, rapaz. Tudo que é de boa fama, diga boa fama. Eu tenho que pensar o que é de boa fama. Eu tenho que estar com pessoas que são de boa fama. Eu tenho que estudar o que é de boa fama. Amém? Amém. Tem mais alguém se preocupando com essa borboleta? Não, só os perfeccionistas aqui. Se alguma virtude, se algum louvor esteja, que existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Sabe como é que a gente limpa o nosso coração? Quando nós colocamos na nossa mente coisas que edificam. A palavra edifica. Ministrações edificam. Boas conversas edificam. Estar com pessoas que são cheias de Deus edifica. Estar com pessoas que são cheias do Espírito Santo. Estar com pessoas que conhecem a Bíblia, bons louvores, bons filmes, bons livros, isso edifica. Então é isso que tem que encher o nosso coração.
É disso que nós temos que se encher, é disso que nós temos que encher a nossa mente. É assim que nós iremos lavar a nossa alma. Se eu, por acaso, fui rejeitado, o que é que a Bíblia diz sobre rejeição? A Bíblia diz que Deus, Ele como Pai, Ele me adotou. A Bíblia diz que Deus me faz sentar junto aos príncipes. A Bíblia diz que Deus, Ele enviou o seu Filho por amor a mim. Então, toda rejeição aí já demonstra que não tem poder sobre a minha vida. Só que às vezes nós ouvimos mais o que diz o mundo do que o que diz a palavra. Abra comigo em 3 João. 3 João, terceira epístola. No verso 2. Amém? Amado, peço a Deus que tudo corra bem, que com você e que esteja boa a sua saúde, assim como vai bem a sua alma. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja bem com a tua saúde, assim como vai bem a sua alma. A vontade de Deus para nós é que a gente esteja bem em todas as áreas. Tem versão que diz assim, né? Faço votos pela sua prosperidade, que seja próspero assim como é a tua alma. Tem alguma versão que é assim? Como é a tua, Jéssica? Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. A vontade de Deus é que a nossa alma, os nossos sentimentos sejam prósperos. Hoje está muito comum, né, falar sobre sentimentos, né, sobre alma, né, sobre você ser a sua melhor versão. Hoje é o que mais se fala nos coaches, né, nos cursos, as mentorias, os treinamentos. E eu não sou contra. Você tem que crescer, você tem que ir além. Agora, uma coisa acontece. Tudo que é liberado sobre a sua vida em um treinamento, em uma mentoria, só vai até a sua alma. A palavra que vai até o teu espírito é a palavra que completa. Então nós precisamos sim nos encher daquilo que é bom. Eu teve um tempo em que eu percebi que eu era um pouco ignorante, que eu disse, vou passar um ano estudando inteligência emocional. E eu não li outra coisa a não ser inteligência emocional. Eu tinha uma devocional, eu li os meus capítulos da Bíblia, mas tudo que eu estudava fora isso era inteligência emocional, porque eu queria controlar as minhas emoções. Sabe o que eu descobri? Emoções não se controlam, se convertem. Eu podia tentar fingir ser outra pessoa, mas se o Espírito Santo não me ajudasse, eu ia só fingir. Sabe como é que acontece o fingimento? Eu gosto de Eduardo, então eu vou aturar Eduardo e vou amar Eduardo. Então eu tenho inteligência emocional com Eduardo. Mas aí seu José, lá de Barbalha, eu não aturo ele, então não tem para que demonstrar empatia com ele. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus diz o quê? O que depender de você, esteja em paz com todos. Romanos capítulo 12. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com saúde assim como vai bem a sua alma. A vontade de Deus é que a tua alma, as tuas emoções, os teus sentimentos estejam purificados, limpos. E nessa noite nós iremos orar. E tudo que houver contra a vontade de Deus ou contra a palavra de Deus vai sair da nossa mente, da nossa alma. Abra comigo no livro de qual? Hebreus, capítulo 12. Quem está entendendo essa ministração? Quem deu vontade de ir embora já? Amém. Vai agora não, viu? Hebreus capítulo 12, verso 14.
Hebreus 12, 14. Amém, aleluia. Procurem viver em paz. Existe a paz que vai guardar o nosso coração, que é a paz que vem de Deus, mas o livro de Hebreus, que foi inspirado pelo próprio Jesus, foi inspirado pelo Espírito Santo, diz assim: procurem viver em paz. Nós precisamos procurar a paz. Tem gente que procura a desgraça. Você já conheceu alguém assim? Que procura a tribulação? Mas a Bíblia diz que a gente tem que procurar a paz. Procura doença, procura tudo. Fui fazer um check-up esses dias. Alguém me forçou a fazer esse check-up. Graças a Deus, tudo sadio. Deus é bom. Faltava só uma vitamina, tomar um solzinho a mais. Nessa área. Mas Deus é bom. Também eu não fui procurar, né? Então acaba racha, né? Mas fiz completo o check-up. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha, quem escreveu o Hebreus fazendo assim: olha, primeiro busquem a paz, procurem a paz, depois a santificação, porque uma pessoa atribulada é difícil buscar a Deus. E você pode até buscar o poder, a unção, mas buscar a presença, buscar a pessoa de Cristo atribulado é difícil. Para o homem então é mais difícil, né? Porque se a gente tratar mal a nossa esposa, a nossa oração nem ouvida não é. Deus não vai nem acatar as nossas orações. Imagina a gente atribulado. Procure viver em paz com todos e busque a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação. A Bíblia vai falar de uma raiz chamada amargura. Aquilo que nós falamos vira semente. Aquilo que nós desejamos sobre a vida de alguém, ou declaramos sobre a vida de alguém, vira uma semente. E quem sabe você já ouviu uma palavra que virou semente e que fez nascer uma semente da amargura, uma raiz de amargura. É difícil mesmo essa palavra, né? Amargura. Só que toda semente, ela precisa ser alimentada para que ela cresça. Eu costumo dizer que tem pessoas que têm raiz, já tem outras que têm árvores. Porque alimentaram tanto a amargura, o rancor, o ódio, o sentimento ruim, que já tem uma árvore dentro de si. Aí o que é que acontece? Começa a dar fruto. Só que não um fruto bom, fruto de amargura. Aquela questão: quem é ferido, fere. Quem é sarado, sara. Não sara daqui, né? Mas sara de curar, né? Nós vamos falar daqui a pouco e entender que Jesus, ele vem para curar. Jesus vem para tirar toda a raiz. Mas se você tiver alguma raiz de amargura, alguma raiz desse negócio que eu estou falando aqui, eu quero pedir que você reflita nessa noite. Feche seus olhos. Não era para ser engraçado, eu tento. Eu forço para não ser. Não precisa apagar a luz não, agora não. Pai querido, em nome de Jesus. Pai, não precisa forçar, Pai, porque a Tua palavra, Senhor, então, se há ainda uma raiz, Senhor Deus, desse negócio em nossas vidas, ó Pai, vem nessa noite nos trazendo à memória. Pai querido, que nós precisamos, Senhor Deus, ainda arrancar da nossa mente, do nosso intelecto, dos nossos sentimentos, ó Pai, para que a gente possa tirar de uma vez. Senhor, se existe alguma raiz, Senhor Deus, nessa noite ainda nos nossos corações que está trazendo perturbação, traz a luz, Senhor. Pai, quem sabe uma palavra liberada, quem sabe, Senhor,
uma circunstância, uma situação que trouxe, Senhor Deus, angústia, que trouxe medo, que trouxe raiva, que trouxe ira, ó Pai, foi crescendo e gerou uma raiz nesse coração. Ah, Senhor Deus, em nome de Jesus, libera cura, Senhor, nessa noite. Traz ao nosso intelecto, ó Pai, aquilo que nós precisamos desapegar, Senhor, nessa noite. No nome de Jesus. Amém? Amém. E assim, eu preciso, nessa noite, deixar coisas. Estamos caminhando para o fim. Abra comigo em Mateus capítulo 3. Você está entendendo? Quem precisava dessa palavra? Mateus 3, verso 10, 11 e 12. Mateus capítulo 3, verso 11, verso 10 diz assim: e o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Jesus tem um machado. E Ele vai cortar toda a raiz de amargura que há sobre a tua vida nessa noite. Assim como Satanás, ele trabalha lançando setas, ele trabalha alimentando a tua alma com coisas ruins, alimentando os nossos pensamentos, seja com palavras, seja com emoções, com sentimentos ruins. Mas Jesus também, ele vem para arrancar toda a raiz da amargura das nossas vidas. No verso 11 diz assim: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, da qual eu não sou digno de carregar suas sandálias. Ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E é o Espírito Santo que vai ministrar a tua vida nessa noite. É o Espírito Santo que vai colocar a mão dentro de ti nessa noite. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Eira era um lugar onde as pessoas levavam o trigo. E na eira as pessoas iam e separavam o trigo da palha. E a Bíblia diz, João Batista, o profeta, ele olha e diz assim: olha, aquele que está vindo após mim, aquele que está vindo ao encontro de vocês, ele tem uma pá na mão. E esse versículo ele sempre ministra o meu coração. A Bíblia, ela trabalha com alegorias, com figurações, com parábolas, para que a gente possa entender o reino espiritual. A Bíblia nos chama de casa. E a Bíblia diz que se nós somos uma casa, a nossa casa não pode ficar suja, tem que ser limpa. Mas também a nossa casa não pode ficar, diga, vazia. Nós precisamos encher a nossa casa com o Espírito Santo. E como é nós enchemos a nossa casa com o Espírito Santo? Com a palavra, com oração, com jejum, sim ou não? Sim. A Bíblia diz que existe uma eira. E nessa eira está o trigo. Aí Jesus, ele vem com a pá. E quando ele vem com a pá, ele levanta o trigo. E o trigo é fundamental para fazer pão, fazer bolo. Era um dos alimentos mais comidos naquele tempo. Era um dos produtos mais comercializados naquele tempo. E Jesus, com a sua pá, ele separa o trigo da palha. Aí o trigo ele separa, porque tem que guarda bem o teu coração. Ele separa aquilo que é importante, aquilo que é valioso. E ele pega aquilo que não é, e ele queima. Ele destrói. E é isso que Jesus quer fazer nessa noite, nas nossas vidas. Ele quer separar tudo que veio dele, tudo que é trigo. Existe trigo em você. Toda vez que a Bíblia vem falar de pão, fala de alimento. Jesus é o pão da vida. Hoje está bom. Jesus é o pão da vida. Quando a Bíblia fala de pão profeticamente, fala de trigo profeticamente, está falando de salvação, está falando dos escolhidos, do chamado. E nesse momento, Deus me chama ao coração que existe trigo dentro de nós. Existe algo de bom dentro de nós, existe algo valioso dentro de nós. Mas em compensação, existem coisas que não têm valor,
mas que se confundem com o trigo, que precisam ser separadas. Mas diga assim, ainda bem que Jesus tem a sua pá. E Jesus vai nos limpar nessa noite. Amém? Amém. O que Deus propôs no meu coração que não seria algo só didático, mas seria algo também prático, teórico, mas prático. E nós vamos orar. Fique de pé. Não acenda, não apague as luzes agora. Diga assim, eu preciso limpar o meu coração. Meu coração. E por que é que eu preciso limpar? Porque a Bíblia diz que Jesus, ele vai colocar um azeite em um vaso de barro. Glória. O apóstolo Paulo vai dizer que o vaso, nós somos tratados como vaso, tá? Amém? Diga assim, amém. Amém. E o vaso, ele tem que ser de barro. Porque o que vai ser precioso não é o vaso, mas é o azeite que vai estar dentro. O que vai ser valioso não é o vaso, mas é o que tem dentro do vaso. Mas se o vaso tiver uma trinca, tiver uma rachadura, você acha que Deus vai colocar algo de especial dentro do vaso para poder escorrer? Sim ou não? Nós precisamos fechar as brechas. Nós precisamos remendar o vaso. Nós precisamos ser um vaso sem rachadura. E quem sabe Deus, ele já vem há tempos querendo colocar algo de especial em ti, querendo derramar mais dele em você. Mas as nossas emoções, os nossos sentimentos podem atrapalhar dessa unção cair. E eu sei o que é isso. Eu já passei muito tempo paralisado por causa de um sentimento. Uma palavra às vezes paralisa uma vida. Quantas pessoas nós estamos orando e a pessoa diz, olha, eu estou andando em círculos, ou eu estou parado nessa área e tal. E a gente começa a orar, começa a conversar, começa a aconselhar, e quando Deus traz o discernimento, pede para ela liberar perdão sobre tal palavra, pede para ela liberar no reino espiritual tal palavra, pede para ela renunciar a tal coisa. Sentimentos podem anular o poder de Deus de ser derramado em nossas vidas. Emoções erradas podem anular a presença do Espírito Santo na sua totalidade, na sua verdade. E eu queria ler um versículo para que a gente pudesse orar. Diga assim, eu estou aprendendo. Estou aprendendo. Isaías capítulo 45, no verso 2, Deus ministrou esse versículo há muito tempo em minha vida. Sempre quando eu oro por alguém, eu sempre pergunto assim, Senhor, o que acontece quando eu coloco a mão? Senhor, o que acontece quando eu falo tal coisa? Senhor, quando eu digo, toca nos sentimentos, Senhor, quando eu digo, toca no corpo, o que acontece? E Deus vai me mostrando, me revelando, e geralmente, a maioria das vezes, Ele me mostra na palavra. E esse versículo Deus ministrou em um tempo em que eu perguntava a Ele sobre a minha oração. Deus me deu uma oração que eu faço a mesma oração sempre. Acho que eu já orei por você. Você já viu orando em outras pessoas. Senhor, toca no espírito desse homem. Tira tudo que tem atrapalhado, obstruído, ele se encher do teu Espírito Santo. Por que Espírito? Porque ele é o Espírito. Eu falar o Espírito dele. Senhor, da mesma forma, enche ele com o teu Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vem na conexão com o Espírito. Depois eu digo, Senhor, toca na alma, toca nas emoções. E aqui onde está a guerra. É aqui onde mora o perigo. Porque tem pessoas que podem até ser cheias do Espírito Santo aqui, mas a alma vai voltar fragilizada. Ela vai voltar para casa com as mesmas guerras, os mesmos erros, os mesmos pecados. Então eu digo, Senhor, cura a alma, cura os sentimentos. Aí depois a gente vai para o corpo. Senhor, do alto da cabeça até a planta do pé, limpa o corpo desse homem. Você sabia que tem pessoas que são curadas quando a gente está orando pela alma? E a enfermidade que estava no corpo vai embora? Porque a maioria das vezes existem enfermidades que são na alma. Tem pessoas que são angustiadas ou atormentadas por espíritos
que quando você ministra o perdão, quando você ministra a limpeza do coração, da alma, as pessoas são libertas. E Deus ministrou no meu coração assim: olha, toda vez que você for orar, eu irei adiante de você. Deus vai na minha frente. Toda vez que eu coloco a mão, a Bíblia diz que nós somos embaixadores de... Nós representamos Jesus nessa terra. Então quando você coloca a mão em alguém, quando nós colocamos a mão em alguém, é o próprio Jesus colocando a mão nessa pessoa. Você acha que tem poder a mão de Jesus? Sim ou não? Quantos aqui receberam Jesus como suficiente salvador de sua vida? Quantos aqui receberam o Espírito Santo? Quantos aqui creem que Deus chamou você para uma boa obra? Quantos aqui creem que é representante de Cristo nessa terra? Embaixador de Jesus. Pois olhe para a sua mão. Diga assim: essas mãos são as mãos que Jesus vai usar nessa terra. Então quando nós colocamos a mão sobre alguém, seja no coração, seja na cabeça, seja no ombro, é a mão do próprio Jesus vindo por essa pessoa. E Deus disse: eu irei adiante de ti. Ou seja, antes que você coloque a mão, Deus já está com você. Endireitarei os caminhos tortuosos. A oração do poder, a palavra ministrada, a unção que está sobre as nossas vidas, ela vai endireitar todo o caminho tortuoso. Então, se existir algo de errado, quando nós ministramos essa palavra, vai ser endireitado. Quebrarei os portões de bronze. Tem pessoas que são tão trancadas, tem pessoas que são tão angustiadas, são tão inimigas, são tão cheias de ira, que ela cria muros, criam portões de ferro, trancas, cadeados, para não deixar Deus acessar, para não deixar a palavra de Deus penetrar. Tem palavras que parece que a gente sente que é como um muro, bate e volta. Mas essa noite ela está batendo e está ficando. E Jesus vai vir com o machado, cortando toda a raiz. E Jesus vai vir com a pá, separando tudo que é precioso. É algo específico. Você vai ministrar a limpeza do coração dessa pessoa. Você vai ministrar o toque de Jesus nessa pessoa. Entenda o que eu estou falando, viu? Daqui a pouco tem gente: Senhor, visita a casa, visita o terreno, visita o carro, visita os gafanhotos. Não, você vai orar pela alma dessa pessoa, pelo sentimento dessas pessoas. Você vai colocar a sua mão e vai dizer assim: Senhor, cura toda ferida, cura toda tristeza, toda angústia. Amém? Só 3 ou 4. Escolher alguém? Tem mais alguém aí? Não? Amém? É que dá.